Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é quarta-feira, dia 28 de junho de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição 179, que é a penúltima lição da nossa quinta revisão, Revisamos a nossa ideia central. Deus é somente amor e, portanto, eu também. Revisamos a lição 167, só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Deus é somente amor e, portanto, eu também. E revisamos a lição 168, a tua graça me é dada, eu a reivindico agora. Deus é só amor e, portanto, eu também. Se você quiser mais detalhes sobre as lições, vá nos vídeos originais dos dias 167 e 168. Partimos então para a leitura do livro Um Ano de Milagres, a Year of Miracles, da nossa querida Marianne Williamson. E na reflexão do dia 179, gente, amanhã nós vamos chegar na metade do nosso caminho. Nós teremos chegado na metade. Não é na metade, é só no 183. Estamos chegando aí na metade da nossa caminhada, Estamos completando aí o mês de junho, metade do ano, Quanto já caminhamos juntos, Então, a reflexão do dia 179 é sobre a confiança, Então, ela diz: hoje eu caminho adiante na confiança que Deus provê. Hoje eu caminho adiante na confiança que Deus provê. Eu não preciso criar a mim mesmo ou fazer com que eu mesmo tenha valor. Porque todos nós somos criações perfeitas de Deus. Eu preciso apenas permitir que a luz dentro de mim brilhe para que os outros a vejam, Então é a única coisa que eu tenho que fazer, na verdade, é me lembrar de quem eu já sou, o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. A filha de Deus perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. Não me falta confiança, a mim não me falta confiança, porque eu sou confiante em Deus que vive dentro de mim. Eu não sou nem melhor e nem pior do que qualquer outra pessoa, e nisso está a minha liberdade de amar e de ser amado, Isso aqui é muito importante, Quando eu começo a estudar o curso, quando eu começo, enfim, ou qualquer outro caminho de espiritualidade, eu me dou conta de que eu não sou pior do que ninguém, mas que eu também não sou melhor do que ninguém, Eu não sou nem mais nem menos, Essa é uma das grandes sacadas da gente, que a gente faz quando a gente sai do sistema de programação do ego. Você olha para o outro e você começa a se comparar e você fala imediatamente: mas espera aí, esse outro ele tem o caminho dele, esse outro ele tem a história dele, esse outro ele está cumprindo a missão dele, Quem sou eu para dizer que uma pessoa que tem 1000 seguidores no YouTube é menos do que uma pessoa que tem 100 mil, Essas duas pessoas, elas estão cumprindo as missões delas, Talvez aqui tem 1000, só tenha que alcançar 1000. E aqui tem 100 mil, tem uma mensagem que vai alcançar 100 mil. E tá tudo certo. E tem espaço para todo mundo, E aí eu saio dessa coisa da comparação, porque essa comparação é sistema de pensamento do ego, E é um instrumento de controle do qual nós somos objeto durante as nossas infâncias, Os nossos pais, eles utilizam com muita frequência o instrumento de controle da comparação entre os irmãos para poder fazer com que nós façamos aquilo que eles entendem que é importante que façamos, Aí compara a gente com os nossos irmãos, comparam a gente com os nossos coleguinhas, E aí nós vamos crescendo e
entendendo que nós precisamos nos comparar uns com os outros. E aí nós perdemos a beleza da unicidade de cada um, né? Cada um de nós é único, cada um de nós tem uma contribuição maravilhosa para dar. Cada um vai encontrar aqueles que forem importantes para o seu despertar espiritual, se estiverem numa jornada nesse sentido, tá bom? E aí a oração. Eu não preciso, não é bem uma oração, né? É um comentário. Eu não preciso nem adicionar e nem subtrair nada do meu ser essencial. Porque Deus me criou, porque o que Deus me criou para ser é mais do que o suficiente. Eu caminho adiante hoje em perfeita confiança de que a santidade dentro de mim, criada por Deus, é a verdade do meu ser e a luz do universo. Então, gente, como hoje ela não fez oração, eu vou fazer uma oração. Vamos fazer juntos? Querido Deus, nos ajude hoje a enxergarmos a nossa própria beleza. Nos ajude hoje a enxergarmos a nossa própria unicidade. Nos ajude hoje a não olharmos para os nossos irmãos em busca de possibilidades de comparação. Nos ajude hoje a que nós possamos nos lembrar que nós não somos nem mais e nem menos que os nossos irmãos. Muito obrigada. Amém. Tá? Muito bem. Então, meus queridos, ontem nós falamos sobre a questão da permissão. Permissão para ser. Permissão para ter, né? Permissão para darmos um passo adiante nas nossas vidas. Aquela permissão que a nossa criança interior ferida tá lá esperando. Ela tá lá guardadinha, né? Quietinha no cantinho dela, sentadinha lá na cadeira dela, esperando que papai e mamãe deem permissão a ela para seguir adiante, para dar mais um passo. Então, falei para vocês que eu ia pegar um texto no livro. Eu peguei esse livro aqui, que é um manual para o renascimento, da terapia de renascimento, escrito pela Fanny Van Laere, não sei como fala o nome dela, eu acho que ela é francesa, então se ela for francesa não é Fanny, é Fanny. E pelo grande mestre Leonard Orr, que já passou para o plano espiritual, que é o criador da técnica do renascimento. Então ela tem uma seção aqui que fala sobre a síndrome da desaprovação parental, que eu vou ler para vocês, tá? Esse conceito ele tem que ficar muito claro para vocês, porque ele é, segundo o Leonard, um dos pilares da nossa dificuldade de seguir para a iluminação espiritual, de ascender, tá? Ele não usa esse termo, mas eu poderia dizer para vocês aqui, sem risco de errar, que isso aqui é um dos pilares do sistema de pensamento do nosso ego, tá? Que é importante que vocês... Por que é importante que vocês tenham isso em mente? Porque vocês vão começar a olhar para a vida de vocês de uma forma completamente nova. Vocês vão começar, inclusive, a ter uma maior compreensão em retrospectiva, né? Porque nós compreendemos as nossas vidas em retrospectiva, da história de vocês. Vão compreender a história de vocês com mais clareza. Os fracassos de vocês. Porque muitas vezes não foi possível acertar, né? Apesar de toda a dedicação, apesar de todo o preparo. Por que não foi possível, né? Vamos lá. A síndrome da desaprovação parental. As meninas e meninos, né, ela está falando das crianças, vivem em conexão direta com a sua própria divindade e têm uma tendência natural a encontrar respostas se conectando com a fonte, fonte com letra maiúscula, mas também aprendem por imitação e agem como espelhos dos problemas inconscientes dos seus pais e das pessoas que os rodeiam, né? Então é legal a gente saber que as crianças, os problemas das crianças, os problemas, vou colocar aí no você, né? Na sua vida, vou trazer isso para a sua vida. Os problemas que você teve durante a sua infância eram os espelhos do que estava acontecendo no inconsciente dos seus pais, né?
Então, se você foi aquele que a gente comentou anteontem, a personalidade identificada dos problemas da família, foi você que foi escolhido pelo inconsciente familiar para apresentar, manifestar o problema, né? O problema apareceu na 3D, surgiu na timeline dos seus pais, da sua família, mas o problema era de todos, né? Então vamos lá. Os pais amorosos e iluminados, hoje em dia não são muitos, né, gente? Pais amorosos e iluminados não tem muitos por aí, né? Protegem a divindade natural dos seus filhos e filhas e os apoiam na realização e na expressão de suas verdadeiras naturezas. Aprovam a menina ou o menino quando ele faz as coisas à sua maneira e lhe proporcionam inspiração e orientação, facilitando com que a conexão com o seu ser divino seja a base do seu desenvolvimento. Pelo de gato. Um menino, uma menina, eles necessitam ser amados e guiados de forma apropriada para poderem encontrar bons referenciais em suas vidas. A aprovação, a paciência, o amor e a orientação adequada constroem a sua autoestima, ao mesmo tempo em que reforçam a sua conexão com a natureza divina, com a sua natureza divina que lhes é própria. Tanto a desaprovação quanto a crítica negativa, e a crítica negativa quanto a falta de apoio e de orientação apropriados, são fontes de trauma para a criança, já que a levam a se desconectar de sua divindade e da confiança na sua verdadeira natureza, o Filho de Deus, né? A consciência crística, fazendo com que o seu centro de atenção se desloque para as figuras de autoridade. Então, lembram do que a gente explicou ontem? Ela está explicando aqui de forma magistral, tá? Magistral, esse texto é magistral. Quando eu chego no planeta, o meu centro de referência é dentro de mim. À medida em que eu for sendo criado por parentes que estão dominados pelo sistema de pensamento do ego, o meu centro de orientação, o meu referencial, que era interno, passa a ser externo. Então eu começo a olhar para os meus pais para verificar se o que eu estou fazendo, eles aprovam. E aí, depois que nós ficamos adultos, nós levamos isso mais para fora, né? Amigos, companheiros, companheiras, parentes mais distantes, os colegas da faculdade, né? Danou-se. O meu referencial é o que eu falo para vocês desde o primeiro vídeo desse canal. O meu referencial precisa ser interno. A cada dia que passa, eu tenho que deslocar essas correntes energéticas que eu liguei do lado de fora, tirar elas, desplugar elas do lado de fora e plugar elas dentro de mim. Por isso que a meditação, ela é condição sine qua non para você alcançar estágios de cura emocional verdadeiros na sua vida. Você pode ter o melhor psicoterapeuta do mundo. Você vai construir uma autoestima boa. Mas se esse terapeuta não te incentivar a olhar para dentro, ele, excelente terapeuta, vai se tornar o seu novo referencial. Então você tirou, né, os seus cordões energéticos, digamos assim, do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, do seu marido, da sua esposa, e você colocou no seu terapeuta. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Mas ele precisa, acima de tudo, ajudar você a encontrar o seu referencial interno. Encontrar essa voz do Divino Espírito Santo dentro de você. Esse é o seu referencial interno. Ah, Jaque, mas nem todos os terapeutas eles vão ser praticantes, estudantes de um curso de milagres? Tá, mas aí ele vai chamar essa voz de alguma outra coisa. Ele vai chamar de voz da sua consciência. E tá tudo bem, né?
É a partir deste momento, né, quer dizer, quando a gente tira o referencial de dentro e coloca nas figuras de autoridade, que a criança deixa de escutar os conselhos e as orientações da sua voz interna e da sua conexão com a fonte. Se desenvolve uma personalidade submissa, que tenderá a buscar a aprovação dos demais e a se ver muito afetado quando não a recebe. Então, quando eu faço alguma coisa e os outros não me aprovam, eu fico me sentindo muito mal, tá? Se, do contrário, ela desenvolve uma personalidade rebelde, ela tenderá a buscar a desaprovação, dado que essa funciona sempre para a criança, ela é sempre menos dolorosa para a criança do que a indiferença e a ausência física ou emocional dos seus pais. Muitas pessoas oscilam entre um comportamento e outro. Foi o meu caso, né? Eu vou fazer uma parte aqui para contar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Ontem eu fui na minha consulta mensal com a minha médica, eu faço uma consulta mensal com ela. Ela é homeopata, é ayurveda, médica chinesa, a gente faz uma sessão de acupuntura. Então ela sempre me pergunta como foi o mês, quais foram os meus conflitos no mês, né? E aí, inclusive quem estiver no Rio de Janeiro e quiser o nome dela, é só me mandar um direct no Instagram, tá? O consultório dela fica em Ipanema. E aí, gente, o que acontece? Eu contei pra ela uma determinada situação. E ela é budista, né, gente? Então eu brinco com ela que eu vou lá todo mês pra tomar a bambuzada, né? O bambu do mestre, né? Do mestre budista que bate no discípulo com aquele bambu, né? Eu falo pra ela, eu vim pra tomar a minha bambuzada, né, amada mestra. E ela se acaba de rir, né? E aí, o que acontece? Ela veio e me deu a bambuzada, né? Mas eu sou dura na queda, né? Eu falei assim, tá bom. Então agora a senhora precisa me dizer como seria a sua reação com o que a pessoa fez, inclusive com a intenção de lhe prejudicar. Gente, ela falou uma frase pra mim que foi... Ela não é estudante de um curso em milagres, tá? Ela tá conhecendo o curso por minha causa. Inclusive já assistiu vídeos, me deu opinião, quando lá no início eu tava me sentindo muito insegura e tal, e gostou muito. A gente sabe que, na verdade, os dois ensinamentos são um só, né? Ela sabe que eu sou Seichonoye, enfim, que eu tenho algum conhecimento de Zen Budismo. E aí ela me falou uma frase que foi 100% um curso em milagres, que inclusive está numa das lições que evidentemente, eu não vou me lembrar o número. Ela falou assim, olha só, eu realmente não acredito que algo que esteja acontecendo fora da minha mente tenha o poder de me prejudicar. Então o que eu faria... Se isso que aconteceu com você acontecesse comigo, seria continuar vivendo a minha vida normalmente e cuidando dos meus assuntos. Porque o que o outro pensa de mim, o que o outro fala de mim, é problema dele. Eu não tenho controle sobre isso. E eu realmente não acredito que isso tenha o poder de me prejudicar. Quando ela falou isso, eu falei assim, gente, isso é totalmente um curso em milagres. Né? E aí ela continuou falando, a gente conversando lá, né? E aí ela falou um negócio e falou assim pra mim, mas espera aí, eu tenho que tentar explicar isso pra você de alguma maneira. Espera aí um minuto. E aí eu falei assim, o que a senhora tá dizendo é que o outro, na verdade, é um personagem no meu sonho, né? Apenas um personagem no meu sonho, né? Aí ela olhou pra mim, arregalou assim o olho e falou, é isso, você acabou dando uma resposta melhor do que a explicação que eu iria te dar. E há 2 meses atrás, ela falou pra mim a seguinte frase, e eu saí de lá, gente, eu saí do consultório soltando rojão. Mas sabe que a pessoa soltar rojão? Era eu. Ela falou assim pra mim, você já aprendeu a viver no mundo sem estar no mundo. Quando ela falou aquilo pra mim, que vocês não entendem, gente, eu tenho essa mulher assim, num patamar
master, super, hiper, ultra, a mulher é um... Cara, ela só não é monja porque ela não quer, tá? Ela é uma monja. Ela com certeza foi monja em outras vidas. Monja budista, tá? E se vocês estiverem pensando como é a aparência física dela, ela é uma mulher normal, tá? Que nem eu e vocês que estão aí me assistindo. Ela é uma pessoa normal. Inclusive ontem ela estava com um esmalte, com as unhas pintadas com esmalte cor de coral, que eu falei, nossa, que esmalte lindo, tá? Então ela é uma mulher normal. Tá? Se maquia, é bonita, é arrumada, usa perfume, usa joia, é uma médica com... Nem posso falar para vocês do currículo dela como médica, porque é uma coisa absurda, né? Tá? Então é uma pessoa normal. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é, a verdade é uma só. E se nós nos esforçarmos, chegaremos lá. O nosso objetivo aqui é encontrar Deus, é encontrar a verdade. O nosso objetivo aqui é servirmos a Deus. A partir deste objetivo, todas as outras coisas na sua vida vão se acertar. Todas, eu prometo. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, tá? Tá bom? Voltando. Infelizmente, os erros na educação e a falta de amor não superada são transferidas de geração para geração, devido ao fato de que se a autoestima dos progenitores é baixa, é impossível que saibam transmitir muito amor. É a tocha terrível do Bob Mandel. Lembrando que o Bob Mandel é um super terapeuta de renascimento. Então é a tocha terrível que os pais passam para os filhos. E aí nós precisamos nos lembrar que se eu tenho uma autoestima do tamanho de um grão de ervilha, do tamanho de uma ervilha, né? Eu só posso passar uma autoestima de ervilha para os meus filhos. Tá? É só isso que eu posso passar. Ah, não, mas você não entendeu. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu dei a melhor educação, eu paguei tudo, eu era pobre, mas eles tiveram tudo. A sua autoestima de ervilha, você passou a ervilha para os seus filhos. Não importa, não importa o que materialmente você deu para eles, não importa. A autoestima de ervilha é de ervilha para os seus filhos. Tá? Vocês vão lembrar agora da ervilha como exemplo do princípio da escassez na autoestima, tá? Eu adoro ervilha, tá, gente? Nada contra ervilha, tá? Não adianta. A única diferença é que os seus filhos não vão sofrer tanto com a falta material. Mas eu conheço pessoas milionárias que têm autoestima de ervilha, do tamanho de uma ervilha. Ah, mas então um dinheiro não ajuda? É errado buscar o dinheiro? Claro que é maravilhoso buscar o dinheiro, claro que o dinheiro ajuda, claro que é maravilhoso ter dinheiro, poder comprar, poder estudar, poder fazer terapia, poder viajar, isso é tudo maravilhoso. Mas se essa pessoa milionária não for procurar ajuda para resolver as suas questões de infância, talvez essa pessoa morra milionária com a autoestima do tamanho de uma ervilha. Eu tenho uma amiga que tem uma grande frase sobre isso, que eu adoro. Ela fala assim: a pessoa saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu da pessoa. Então vamos pegar essa frase e trazer para a pobreza de espírito, que é a falta de autoestima. Quem é o pobre de espírito? É o que não tem autoestima. E ele é tão pobre de espírito, que ele sai por aí distribuindo a falta de autoestima dele para os outros sob a forma de ofensas. Ele é o pobre de espírito. Então, vamos pegar a frase dessa minha amiga que eu adoro. A pessoa sai da pobreza, mas a pobreza não sai da pessoa. E eu conheço pessoas pobres que têm uma autoestima razoável e que precisam desenvolver uma consciência de prosperidade, porque tem uma série de crenças de que a prosperidade é algo não desejável, digamos assim, tá?
Então entendam isso é importante. Voltemos. De forma inconsciente, os pais se vingam, ela bota vingam entre aspas, dos seus pais, através dos seus filhos. Já falamos sobre isso aqui. Se você estiver tendo problemas com o seu filho homem, perdoe o seu pai. Se você estiver tendo problemas com a sua filha mulher, perdoe a sua mãe, ok? Já falamos disso. Ela está falando a mesma coisa. Obviamente, partimos da base de que todos os pais amam os seus filhos, mas frequentemente não são capazes de expressá-lo. A criança interioriza a desaprovação ou a falta de aprovação, assim como a imagem que os seus pais têm dela. E o que os seus pais lhe dizem passa a formar parte da visão que a criança tem de si mesma, se convertendo no seu diálogo interno. O que é o diálogo interno para gente que está estudando um curso em milagres? É a voz do ego dentro da minha cabeça, que está repetindo as mesmas coisas que ela disse lá no dia que quando a minha mãe me concebeu, já estava aquela voz ali sendo gravada no líquido amniótico que me envolvia dentro da barriga da minha mãe. Há décadas atrás. É a voz do meu ego. O seu ego é diferente do meu. O seu ego fala umas coisas para você que o meu não fala. Compensação, o meu já fala umas coisas para mim que o seu não fala. Mas essas coisas são muito parecidas. Elas têm algumas raízes comuns. E essas raízes comuns são os pilares do sistema de pensamento do ego. Então a voz do nosso ego, as vozes dos nossos egos sempre estarão nos diminuindo, nos criticando, nos culpando, nos julgando, dizendo que não somos bons o bastante, que não merecemos, que não somos dignos, que não somos o suficiente, que somos feios, que somos incompetentes, que somos perdedores, que nunca vamos ser nada na vida, que os nossos irmãos são melhores do que nós, que todo mundo é melhor do que nós, que todos conseguem, menos nós, tá? Em vez de nos enchermos de energia, inspiração e felicidade através do contato com a fonte de vida, Deus, aprendemos desta forma a tentar obter toda essa energia aí das outras pessoas, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, só tem um jeito de nós desenvolvermos autoestima, indo lá nos abastecermos da energia da nossa fonte, nos abrindo para podermos sentir, receber, perceber o amor de Deus por nós. Enquanto eu estiver querendo o amor do outro, eu tô mal parada. Eu tenho que ir em direção ao outro com o meu coração pleno e transbordante. Sabe, aquele homem maravilhoso que você viu no departamento da sua empresa, no outro departamento, que você achou ele lindo, maravilhoso? Você precisa se aproximar daquela figura, que é uma figura no seu sonho, lamento dizer, com o seu coração pleno e transbordante. De quê, Jaque? De amor por você mesma. Eu não consigo, Jaque. Então sente o seu bumbum na cadeira e vá meditar, até você conseguir. E vai chegar um dia maravilhoso, não tão longínquo, em que meditar para você será tão necessário quanto escovar os seus dentes. Inshallah, você escove os seus dentes, tá? Inshallah é queira Deus, tá bom? Queremos todos que você escove os seus dentes. Toda a humanidade quer isso. Toda a humanidade precisa que você medite. Quando você medita, a gente aprendia muito isso na Arte de Viver. Você acalma toda a sua vizinhança. Então, o que me diz que eu estou ainda meditando pouco, porque agora essas semanas, não acho que o vizinho viajou, mas ele continua tendo os ataques dele e fazendo
os mantras dele, gritando, enfim. Então isso significa que eu tenho que meditar mais. Que as minhas ondas de frequência amorosa, de amor e de paz, que as minhas ondas de frequência meditacionais ainda não conseguiram alcançar a mente dessa pessoa, desse filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e sem pecado, como você já sabe que me assiste todos os dias. No livro As Nove Revelações, de James Hadfield, se eu não me engano, o James Hadfield foi aquele que escreveu a Profecia Celestina. Estou enganada? Que eu li há uns 300 anos atrás. Podemos encontrar uma explicação muito interessante sobre os tipos de comportamento que as pessoas desenvolvem em relação à atitude que seus pais tiveram em relação a elas quando eram crianças. Ele chama essas atitudes de farsas de controle, entre aspas, já que são mecanismos para obter a atenção dos demais e assim conseguir mais energia, mecanismos de defesa do ego. O ego quer conseguir alguma coisa do outro e assim ele vai, tá? Muito bem. Por exemplo, um pai interrogador, né? Um pai inquisidor, que faz perguntas para logo criticar. Ele promove na criança o desenvolvimento de uma personalidade reservada e secreta, como defesa às críticas dos demais, e favorece então que esse filho tenda a ser complacente, escondendo seus verdadeiros pensamentos por medo de receber desaprovação. Uma pessoa intimidadora que capta a atenção e energia, fazendo com que os demais temam pela sua segurança, fará com que o seu filho desenvolva a farsa. É uma máscara, né? A farsa de pobre de mim, a máscara de vítima, né? Numa tentativa de conseguir com que o intimidador se sinta culpado e deixe de pressioná-lo. Se esta atitude não funciona, se converterá, por sua vez, num intimidador como um mecanismo de defesa e de sobrevivência. Por sua vez, a atitude dos pais reservados, que não prestam suficiente atenção aos seus filhos, como tampouco dão suficiente presença física e apoio emocional, fará com que o filho desenvolva a máscara do interrogador, do inquisidor, para assim conseguir a atenção necessária, né, de que ele precisa. Desta forma, as farsas de controle são máscaras, né? São transmitidas de geração em geração. E aí todos nós vamos desenvolver as nossas máscaras e aí nós vamos passar vamos ativar as máscaras nos nossos filhos como uma forma de se defenderem das nossas. Então talvez esse pai intimidador, ele tenha um filho que se vitimiza, né? E aí esse filho que se vitimiza, lá na frente, ele pode ter, por sua vez, quando é pai, ele pode criar um filho que seja um intimidador. Estão entendendo? É mais ou menos isso. Eu não li esse livro dele, tá? O nome do livro é As Nove Revelações, eu não li. Eu li a Profecia Celestina e o segundo, que é uma profecia ainda mais celestina, né? Alguma coisa assim, eu não li. Esse terceiro eu não li. Para mudar isso, temos que curar a desaprovação parental, sendo essencial tanto perdoar os nossos pais, que é a proposta de um curso em milagres, né? A grande ferramenta de cura de um curso em milagres, do trabalho de um curso em milagres, é a ferramenta do perdão, né? Então eu vou lá perdoar os meus pais de coração e perdoar as figuras de autoridade nas nossas vidas, né? Professores, sacerdotes, os nossos irmãos mais velhos, os nossos tios, enfim. E assim como aprender a buscar a aprovação e o amor dentro de nós mesmos, reforçando assim o nosso contato com a fonte divina e garantindo, né, a nossa autoestima. Então, essa síndrome da desaprovação parental, meus queridos, todos nós temos. Ela é universal, pelo menos na nossa sociedade ocidental, que está ainda dominada pelo sistema de pensamento do ego, tá bom?
Então, a grande questão é como eu vou desmontar isso dentro de mim. E aí, quais são as ferramentas que o curso nos dá? Primeiro, a gente aceita que foi assim, que nós tivemos pais com um nível de consciência que ainda não é dos pais iluminados e amorosos sobre os quais ela falou aqui no primeiro parágrafo, né? Meus pais não foram iluminados. Meus pais foram amorosos em alguns momentos e não amorosos em outros momentos, como eu consigo ser amorosa em alguns momentos e não amorosa em outros momentos, né? Meus pais foram essencialmente governados pelo sistema de pensamento do ego deles, mas em alguns momentos tiveram, obviamente, momentos em que estavam super iluminados, né? Eu tenho boas lembranças disso, né? E aí a gente aceita que foi assim. Depois a gente perdoa o que gostaríamos que tivesse sido melhor, mas não pôde ser. E por fim a gente agradece por tudo de bom que a gente teve, né? Porque nós temos que pensar também naquilo que eu sempre falo para vocês. Essa onda ascensional, ela tá começando, gente, ela começou talvez de 10 anos para cá. Segundo a informação que eu tenho do David Wilcock, essa onda ascensional ela começou em 2012. Então essa quantidade de informação que chega pra gente, de crescimento pessoal, de iluminação, de ascensão, de melhorarmos, de estarmos em movimentos grupais, movimentos coletivos de expansão da consciência, isso é muito novo. As próprias redes sociais, né? Eu comecei a usar mais a ferramenta das redes sociais em 2015, quando eu quebrei os meus pés e tive que ficar de molho em casa, né? Até então eu usava pouco, eu usava muito, sempre usei muito a internet desde de 1998, talvez, mas não usava muito a ferramenta do YouTube. Facebook eu nunca tive. Eu fiz um Facebook agora há pouco tempo. Tem muitos de vocês que me pedem para ser amigos no Facebook. Eu não uso o Facebook. Eu uso o Facebook para seguir uma determinada pessoa com quem eu fiz umas formações que ela só posta no Facebook. O Facebook não é uma rede social que me agrade, nunca me agradou, né? Eu nunca tive Facebook. Eu fiz esse Facebook em 2020, no final de 2020, para poder fazer esses cursos, né? Então eu nem aceito amigos no Facebook porque não tem nada no meu Facebook, né? Então, isso é muito novo. Os nossos pais não tiveram acesso a isso. Esse é o meu ponto, né? Os nossos pais, eles não tiveram acesso a isso, né? Os nossos pais, coitados deles, eles ficaram numa ignorância que hoje para nós ela é muito opcional. Antigamente ela já era opcional, mas era muito mais difícil, né? Você tinha que ter acesso a livro, você tinha que ter, né? A médica estava falando ontem para mim, poxa, eu fiz o curso disso lá, sei lá, tem 50 anos que eu fiz esse curso, eu fiz no Hotel Glória, mas aí eu fui lá, eu paguei a entrada e não sei o que lá. Um curso de meditação que eu tô fazendo agora, né? Então, assim, eu comprei o curso online, o curso eu faço usando o meu telefone celular, né? Então, as coisas estão ficando mais fáceis, sim. Aí ele dá algumas afirmações que eu vou pedir a uma boa alma que copie nos comentários, tá? Né? Eles dão umas afirmações pra gente fazer. Eu me aprovo a mim mesmo na presença dos demais, a mim mesma, né? Ou a mim mesmo. Eu já não busco a aprovação do meu pai e da minha mãe, nem dos demais. Eu me amo e me aprovo a mim mesmo. Essa é total Luiz e Rei, né? Essa é pra gente falar no espelho, né? Eu te amo, Jaqueline, e te aprovo completamente, né? Eu te amo, Jaqueline, e eu te aprovo, né? Diante dos demais, né? São frases boas, né? A desaprovação do meu pai e da minha mãe já não me afeta. Eu sou a única autoridade na minha vida. Eu agora me permito dizer sim ou não, sem por isso perder o amor dos demais. Nossa, essa é muito forte, né?
eu estou em contato com a fonte infinita de amor e inspiração dentro de mim. E foi justamente sobre isso que eu conversava com ela ontem, né? Talvez até tenha ficado um pouco no meu inconsciente a mensagem do vídeo, né? Sobre essa coisa de a gente ter a atitude que nós consideramos certa, mas que nós sabemos que vai nos custar o afeto, a admiração, a aprovação do outro. Né? Então, como é isso? Né? Eu estou conseguindo ir além nesse sentido. Né? E aí foi sobre isso que eu falei com ela ontem e saí com a receitinha de uma homeopatia, óbvio, para me ajudar com esse padrão. Né? E aí, hoje eu tenho o seguinte dever de casa para vocês, que é o dever de casa aqui do livro dela, tá? E vocês vejam que coisa interessante, né? Eu peguei esse livro hoje. Esse livro eu comprei agora tem muito pouco tempo, quando eu comecei a fazer a minha formação em terapia de renascimento, e tem um capítulo inteiro sobre a criança interior. E a gente vai trabalhar, né? E lembrando que essa coisa da síndrome da desaprovação parental, ela tem tudo a ver com a ferida da humilhação. Né? Os nossos pais, com muita frequência, eles nos desaprovam através da humilhação. Eles nos humilham, né? E, enfim, tem tudo a ver, né? E o que eu quero que vocês façam hoje, que vocês completem hoje como exercício, né? O que a minha mãe desaprovava, uma coisa que a minha mãe desaprovava em mim era Uma coisa que o meu pai desaprovava, a forma como ela me desaprovava era A conclusão que eu cheguei a meu próprio respeito com base nessa experiência foi A forma pela qual eu posso mudar essas conclusões negativas é As minhas novas crenças sobre mim mesma são E aí você vai usar as afirmações que eu li, tá bom? E aí você vai fazer isso para sua mãe, você amanhã pode fazer para o seu pai, né? Pode fazer para os seus irmãos, né? Para os seus avós, começa de dentro para fora. Vai dos mais próximos até os que estão mais externos, né? E aí você vai começar, isso é legal, esses exercícios eles trazem clareza, porque a gente começa a desmontar a voz do ego. Então, quando aquela voz começar a falar com você, nossa, mas você não serve para nada, aí você vai falar, então era assim que a minha mãe falava comigo, agora eu me lembro, porque eu fiz o exercício lá com a Jaque, da jornada de cura da criança interior, e eu me lembrei que essa era a voz da minha mãe, né, me desaprovando, né? E provavelmente, para algumas dessas coisas, você desenvolveu uma reação oposta. Você tentou compensar. E para outras, de repente, você caiu na revolta. Entende? Para algumas coisas, com relação a algumas coisas, você se submeteu. Com relação a outras coisas, você se revoltou. Entendem o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, vou dar um exemplo meu, né? Eu sempre fui bagunceira. E isso foi uma coisa que eu não me corrigi. Eu sou bagunceira até hoje. Né? Então, de alguma maneira, eu me revoltei, né? A minha mãe brigou comigo por causa da minha bagunça até o dia que ela partiu para o plano espiritual, né? Enfim, então assim, nós vamos ter reações que talvez em algum momento não sejam tão óbvias. Nós vamos ter que fazer uma investigação dessas reações, tá? Mas esse trabalho de você começar a desmontar essa sua síndrome de desaprovação parental, que nada mais é do que um grande bloco estruturante do sistema de pensamento do seu ego, nossa, isso é um trabalho de uma riqueza realmente muito profunda, né? Porque você inclusive, você vai poder observar que você se desaprova exatamente do mesmo jeito que os seus pais te desaprovavam. Essa voz que fala dentro de você, ela, na verdade, ela está repetindo
ela está repetindo as vozes dos seus pais, tá? O Leonard, ele chama isso, né, dos 9, a síndrome da desaprovação parental é um dos 9 grandes traumas do ser humano, tá? E são esses traumas humanos que nos desconectam da natureza divina, tá? Esse é um dos 9, são os mais importantes, tá? Depois a gente vai falar, no início, né, quando ele começou com os primeiros anos do movimento do Renascimento, ele falava apenas de 5, mas isso depois a gente vai explorar mais para diante, tá? Então eu quero dizer para vocês que tá tudo bem, que Deus ama vocês, que Jesus ama vocês exatamente do jeito que vocês são, e que para que nós possamos melhorar como seres humanos, nós não precisamos apanhar, nós não precisamos sofrer, tá? Nós precisamos sim ter mestres nas nossas vidas. Isso é uma coisa que para mim sempre foi muito patente. Nós precisamos de mestres, nós precisamos de exemplos, nós precisamos olhar para alguém e falar: nossa, eu quero me tornar como essa pessoa. Nesse sentido, a minha médica, ela para mim, ela é uma grande mestra, né? Nós precisamos de professores. O nosso maior mestre, o nosso maior professor é o nosso mestre Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho, né? Eu tenho uma aluna, né, que ela mora, eu acho que é na Suécia. Ela mora na Suécia já há muitos anos, e aí ela falou para mim essa semana que ia me botar em contato com uma professora que ela tem, americana, de um curso em milagres, né? E aí botou a gente em contato, a gente já se comunicou e tudo. Eu e a professora dela, porque ela falou, a professora dela estudou durante 13 anos com o Dr. Kenneth Wapnick, que ela falou que a professora brasileira dela amava o Dr. Kenneth, lia os livros do Dr. Kenneth para os alunos, enfim, aí botou a gente em contato. E aí ela falou uma frase assim pra mim que eu achei hilária, né? Ela me mandou um áudio e falou assim: vocês... Ela é toda meiga, né? Germaine, beijo pra você, Germaine. Ela, vocês duas, vocês são muito diferentes, né? Ela é toda angelical, né? E aí eu acho que ela deve ter pensado assim: poxa, será que a Jaque vai ficar ofendida? Porque eu tô dizendo que ela não é angelical. Você não, né? Você é mais dura, você puxa a orelha. Pois é, né, gente? Pois é. E aí é que tá a beleza, né? E aí eu fui ver a moça entrar lá, entrei no Instagram da moça. Ela é loura, tem um cabelo longo, tem uns olhos azuis, ela fala toda assim, assim, assim. Ela é toda angelical, ela parece um anjo, ela é branquíssima, lindíssima, ela parece um anjo. Eu não sou esse anjo, né? Eu sou aquela pessoa que não vai deixar você enganar você mesmo. Eu sou aquela virginiana que vai dizer para você que você não arrastou o sofá para limpar embaixo, tá? Eu vou dizer para você que você não fez a sua prática diária que eu falei que tinha que fazer. Eu sou essa pessoa, eu vou dar o puxão de orelha. E eu sou o professor, a professora. E com certeza, se você está aqui assistindo esse vídeo, lição 179 é porque você gosta do meu jeito. Eu sou a professora que vai descer com você no inferno do seu inconsciente, para que nós juntas olhemos o que está lá, segurando nas mãos do nosso Mestre Jesus e nas asas do Divino Espírito Santo. Eu sou essa pessoa. Eu tenho, já contei para vocês isso, eu tenho Lua em Escorpião, conjunta Júpiter em Escorpião, na minha casa 12, conjunta Netuno a 0 grau de Sagitário, tá quase em Escorpião, tá? Então, a minha função no mundo é olhar para a sua sombra junto com você. Eu não tenho medo da sua sombra. Você sabe por quê? Porque eu não tenho medo da minha sombra. E eu acredito que o trabalho de um curso em milagres, eu acredito que para que possamos fazer um bom trabalho de um curso em milagres, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olharmos para as nossas sombras, para o nosso ego.
para onde a gente não é tão bonzinho, para onde a gente não é tão queridinho, para onde a gente não é tão bem intencionado, né? Esse é o nosso trabalho. E é isso que a gente está fazendo, né? Juntos aqui com muita força, com muito apoio da nossa egrégora espiritual que está aqui nesse canal Alquimia dos Milagres, nos protegendo e nos guiando a todos, eu não tenho a menor dúvida, né? Essa egrégora, ela é extremamente poderosa e ela está aqui conosco todos os dias, 24 horas por dia, tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.